Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-5555. E hoje é mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio do Instituto Ética Saúde. E, representando o MPD hoje, o Procurador de Justiça, Dr. Ayrton Florentino, que foi presidente do MPD. Prazer tê-lo aqui, Dr. Florentino. O prazer é nosso sempre. Também está conosco a jornalista Neivia Justa. Prazer tê-lo aqui, Neivia. Prazer é meu. Diversidade e inclusão. Você é consultora da diversidade e inclusão. Isso. Traduz, por favor. Eu sou leigo. Eu trabalho com produção de conteúdo, mobilização e principalmente com empresas para construir empresas com áreas e programas de diversidade e inclusão. Obrigado. Também a advogada doutora Ana Paula Siqueira. Prazer tê-la aqui, doutora Ana Paula. Prazer é todo meu. A senhora é especialista em compliance escolar. Exatamente. Mas é tão segmentado assim agora? A lei acaba, que na verdade a palavra compliance, né, significa o quê? To comply, estar de acordo. Então nós colocamos, e a escola é um universo de leis que precisam necessariamente ser cumpridas. Então você tem Código Civil, Código Penal, até propriedade intelectual e, obviamente, a tutela de interesses de menores. Então, realmente, a escola precisa estar dentro do ordenamento jurídico. E, obviamente, uma da outra especialidade que eu tenho é o combate ao bullying. Então, que tem inúmeros comandos legais e, obviamente, que a gente está sempre com os nossos amigos do Ministério Público nessa jornada. Também está conosco o Dr. Fábio Arcuri. Prazer tê-lo aqui, Dr. Fábio. Prazer é todo meu. Eu queria agradecer o convite de permitir que a gente possa participar e divulgar um pouco do que é o setor in vitro dentro do setor da saúde. Eu trabalho nesse mercado já há algum tempo e faço parte de uma câmara setorial de diagnóstico laboratorial e acredito que temos aí bons pontos para discutir e para levar para o público. Então, muito obrigado pelo convite. É essa a tradução de CBDL, o senhor preside? Sim, é Câmara Brasileira do Diagnóstico Laboratorial. É isso. Pois não. Após 6 anos de lei de acesso, estatais ainda resistem a abrir dados, né? A lei de acesso à informação ainda não emplacou em setores importantes da administração pública. A auditoria do Tribunal de Contas da União mostra que estatais e tribunais resistem em publicar em seus sites dados de interesse público, cuja divulgação é obrigatória. Entre as empresas públicas, 84% têm índices baixos de transparência e 16% índices médios. Nos tribunais, as notas foram boas, em 37% dos casos, intermediárias em 46% e ruins em 17%. Doutor Ayrton Florentino, Neivia Justa, doutora Ana Paula, doutor Fábio, doutor Ayrton. De fato, eu acho que nós não aprendemos ainda o conceito de república. As pessoas ainda não sabem, especialmente aquelas que estão no comando das instituições públicas, que não há bastidores que possam esconder as coisas de interesse da população. Tudo tem que ser colocado perante a população
com bastante transparência. E essa lei, ela veio apenas renovando princípios anteriores, inclusive constitucionais, para garantir ao cidadão a informação, ou toda a informação, que se relacionasse à República, às coisas públicas, à administração pública de modo geral. Aliás, não só a administração pública é forçada pela lei a tornar transparentes as suas informações, como também as sociedades privadas, aquelas que têm títulos na Bolsa, por exemplo, são obrigadas a divulgar fatos relevantes para que os seus títulos não sejam manipulados nos seus valores, de tal forma que o ideal seria que nós tivéssemos realmente essa transparência, mas estamos longe dela ainda. Mas, doutor Ailton, quando se fala em lei de acesso, né, aí imagina-se que se possa, primeiro que as pessoas vão nas redes, vão nos sites das empresas para saber quanto é que o senhor ganha. É isso que as pessoas procuram quando se fala em acesso. Mas existe lei que proíbe que se divulgue esses acessos. Então, há um conflito de... Se for aqui no município pedir informações sobre empresas municipais, eles botam uma lei lá que impede que o diretor, o dirigente daquela empresa, daquele departamento, divulgue os seus dados. Então, é uma lei, o senhor vai dizer, esta lei está acima daquela, mas eu fico questionando essas coisas aí. Não, e tem toda a razão. Eu acho que não há justificativa para que em uma informação pública fique só nos bastidores. Mas nós vamos ver se, por exemplo, como aconteceu comigo recentemente, indo a Brasília e tendo que entrar na Câmara Federal, você ser impedido, né, mesmo sendo advogado, com interesse para ser definido lá dentro, você ser impedido pela portaria, e qualquer do povo estava sendo impedido, sob o pretexto, na ocasião, de que era dia de atendimento a prefeitos e vereadores. Ou seja, sempre houve acesso ao público, até porque as comissões... Nossa, eu estou tendo uma taquicardia já. As comissões que trabalham na Câmara e no Senado, elas trabalham necessariamente por força de lei, com publicidade. Então, o público deve ter acesso, e, no entanto, a segurança impede, quer dizer, todos estão com medo do povo dentro do Congresso Nacional, que é a casa do povo. Então, imagine acesso, ainda que virtual, aos tribunais, aos órgãos públicos de modo geral. Mas não entra num processo de desmoralização? Se é obrigatório, e se o cargo já diz servidor público, ao não ter nenhum tipo de penalidade, depois de 7 anos, ainda ter esse índice de quase a metade, de uma maneira geral, está devendo a informação, o acesso à informação, isso não entra numa questão de desmoralização pública mesmo? Porque não deveria haver um mecanismo de penalização para esses órgãos que não dão acesso à informação? Na lei há. Mas por que não se cumpre? Então, a questão é a seguinte, existem... Nossa, não, é que essa do atendimento, vamos fechar para o povo, porque isso são as idiosincrasias que se verifica, como também tem, que é um absurdo, a Lei de Combate ao Bullying, que é a 385 de 2015, fala que precisa ter relatórios públicos sobre os índices de bullying e de cyberbullying que acontecem nos estados. Não tem. Não tem. Ou ainda ele deve estar trancado, né? Num lugar à prova de ataque nuclear, né? Porque eu até hoje não achei. Eu pergunto, vou nas prefeituras, onde está o seu relatório? Por quê? Você chega numa delegacia de polícia... e na Secretaria de Segurança Pública, ele não tem lá, este é um caso de bullying. Não tem o fenômeno sociológico bullying. Você tem o quê? Você tem lesão corporal, homicídio, instigação ao suicídio, injúria, calúnia, difamação e o fenômeno bullying. Sim. Então,
Cadê a transparência se sequer os órgãos públicos sabem o que eles têm que divulgar? Então é tão a ignorância sobre o conceito do que deve e o que não deve. Então, assim, até falar que tem 84%, eu pensei que era até mais. Porque Mas, eles... doutora Ana Paula, eu chego numa delegacia, como a senhora citou, e quero fazer uma queixa de um bullying. Existe elementos para que eu possa legalmente fazer isso? O que acontece? Primeiro, o que nós vemos, principalmente na área digital, as delegacias em São Paulo elas estão totalmente despreparadas para receber qualquer incidente digital. Eles nem sabem do que se trata. Às vezes eu vejo Uso que... de ironia para falar que eles não sabem nem escrever o que é, porque não existe uma preparação para isso. E o que é pior ainda é na área digital você escutar ainda dentro de delegacias não sabe nem, ciberbullying. Aí é aquele momento que você fala, ok, me dá uma corda e um banco imediatamente. Então, o que acontece? Não se tem esse conhecimento, não se sabe atender o povo. Então, as pessoas estão realmente despreparadas, e ele vai falar, não, isso aqui é crime contra a honra. E nem sabe colocar, eventualmente, esse tipo penal. As pessoas são orientadas, às vezes, quando tem menores no meio, aí é mais dramático ainda. Meu coração dói, porque e eu já vi isso diversas vezes. Dentro de instituições públicas, falar, isso aconteceu porque a sua filha, ela é meio piranha, ela tira foto sem roupa. Peraí, a gente está falando de um menor, calma. E a criança do lado, aí é mais terrível ainda. E aí você tem que falar, peraí, a gente vai ter que tomar medidas disciplinares, tem que ter um procedimento administrativo, você não pode falar isso para um menor impúber. Doutor Fábio Arcuri, o senhor é da iniciativa privada. Quando toma conhecimento desses assuntos assim, como o senhor reage? Eu vou falar como cidadão, tá? Não vou falar representando a Câmara. Eu acho que o Brasil ele padece de um problema crônico que vem desde sua formação já nos 1500, na época de capitanias hereditárias, né? E que é o seguinte, a classe política, ela tem a população a seu serviço. E não como a gente está falando em termos de república, que é a classe política tem que prestar serviço e conta-se com a expertise dele, conta-se com a experiência e conhecimento deles e informação que eles possam prestar serviços para nós. E é justamente ao contrário. Por isso, na concepção da lei, a lei nem tanto, porque o Brasil tem um monte de lei interessante. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar em leis, tem gente mais habilitada para isso, mas eu sei que a gente tem um monte de lei boa. O que acontece é que nada se cumpre. E nada se cumpre porque quem tem que cumprir não tem o menor interesse em fazer, porque quem tem que cumprir é o primeiro que descumpre a lei. Então, a população, ela está no Brasil para servir o serviço público. E é essa subversão toda que causam todas essas distorções, todas. Tudo que a gente vai falar aqui tem esse princípio. A gente não tem um Estado e a gente não tem um sistema que possibilite a sociedade a se desenvolver. Eu acho mais grave, não é nem a serviço das instituições, nós estamos reféns. Isso, que é o caso extremo, né? Porque você não necessariamente, se ainda fosse claro, você soubesse como transitar, mas você é refém. E muitas vezes você tem uma questão e você tem que navegar por um monte de instituição, e em cada instituição que você vai te dar uma informação que não tem nada a ver com a outra que te deram. E indo ao teu ponto, essa questão de bullying, então, as empresas, a grande maioria das empresas, e aí eu me refiro às multinacionais, e aí eu também me refiro ao setor de laboratorial, ela praticamente na sua totalidade tem políticas, né, políticas no trato, e você faz treinamentos anuais, então você tem políticas não só de ética, a gente vai falar de ética mais para frente, talvez, mas no trato com pessoas, e aí nós estamos falando de
de assédio moral, muito mais do que o assédio. Existe muito mais assédio moral do que sexual nas empresas, né? A história de não saber, não conseguir dar um feedback, dar um retorno ao funcionário de maneira adequada. Mas eu sinceramente vejo esse processo evoluindo. A gente estava falando um pouco aqui antes de iniciar o programa. Eu sou bastante otimista em relação a isso, em relação ao sucesso, não em relação ao tempo. E também concordo com a Névia, que a gente tem que trabalhar, não é um processo passivo, e sim um processo ativo. Mas eu vejo isso evoluindo bem. Eu continuo achando que é o problema de aprendermos o conceito de república mesmo. Assim que culturalmente nós estabelecermos bem essa definição, aí todos que estamos ainda nas capitanias. Todos nós compreenderemos. Eu acho que a cidadania, ela se compreende com a reciprocidade entre agente público e cidadão. É uma reciprocidade que indica que o cidadão só está obrigado a fazer de acordo com a lei, mas tem o direito também de exigir a mesma prestação do agente público. Perfeito. Quando nós tivermos em mente isso culturalmente estabelecido, eu acho que nós vamos atender. Mas, por enquanto, como eu disse, o Congresso fecha as portas. Difícil, o acesso físico ele já é impedido. Então, imagina o acesso virtual, que se aprofunda muito mais ainda nas coisas da administração pública. Acho que nós estamos no caminho, mas ainda vamos demorar para chegar lá. Temos tempo? Não, só queria complementar. Teve uma ocasião que a gente esteve numa audiência pública, e na audiência pública estava se tratando de uma adequação à legislação de registro de produto, né? E eu lembro que eu perguntei à mesa, bom, vocês estão dando para nós um prazo para cumprimento para adequar, né, nos adequarmos a essa nova lei, e qual é o prazo que vocês têm para fazer cumprir a lei? Porque no setor da saúde, e acho que em outros também, né, eles fazem a lei e você é obrigado a se adequar. Mas não necessariamente o órgão regulador consegue tomar as medidas para averiguar se você se adaptou ou não àquela lei, né? E aí o processo fica parado. Uhum. E a gente sofre dessa paralisia também. Então, eles exigem, tá certo, tem que exigir, mas eles não dão nenhum tipo de contrapartida. Que é a mesma coisa que acontece com os nossos impostos, né? A gente paga os impostos, a gente tem que pagar os impostos, eu não sou contra nenhum tipo de sonegação, em absoluto, mas a gente não tem retorno, e a gente nem vê retorno disso e nem consegue acesso à informação para entender o que está havendo, né? Mas você sabia que existe o Código de Defesa do Contribuinte? Quase ninguém sabe disso. Por quê? Então, é justamente isso. Existe um Código de Defesa do Contribuinte, que é justamente e dentro do Código de Defesa do Contribuinte, que isso fique muito claro, o Estado tem o poder, dever de orientar o contribuinte. Ele não tem que chegar lá só para fazer a autuação. Então, e aí o empresário sabe melhor do que ninguém a grande dificuldade, a gama, a dificuldade de entrega de obrigações, que hoje isso tudo acontece mais por meio digital, né? Não acontece mais, não tem mais, eu vou sair com o meu livro caixa. Que isso, não existe mais. É tudo virtual. Nem disquete, né? Disquete, né? Imagina. Mas tem uma questão que eu acho que foi muito bem colocada, que é nós, como cidadãos, precisamos aprender a demandar, a exigir essa transparência. Porque nós, brasileiros, temos essa cultura de passividade. Leniência, né? total. De achar que vai cair do céu. Não vai cair do céu. A gente está num ano eleitoral. A gente vai eleger pessoas. Como que a gente vai cobrar essas pessoas que nos representam? Ou deveriam nos representar? A gente não faz isso. E aí a gente reclama depois. Então, mas, Nívia, um exemplo muito simples. Eu sou multado e aí eu imagino que eu vou recorrer daquela multa. Por algum motivo eu posso recorrer. É um trabalho tão grande. Tão grande. E outra coisa. A multa, sei lá quanto, a multa em torno de R$100. Se eu for fazer uma demanda, é mais barato pagar a multa do que constituir alguém que me...
Eu já tive uma placa de carro clonada. Eu levei 5 anos para conseguir resolver. 5 anos. Eu não podia fazer nada com o carro. Pulando, por isso que eu falei do exemplo. Sim. Eu acabei de receber uma multa. Eu sou cearense, acabei de receber uma multa de que eu estava devendo ISS na Prefeitura de Fortaleza. Eu nunca pedi para ser cadastrada no ISS, porque eu moro em São Paulo há 25 anos. E eu estou há 1 ano tentando resolver essa questão. Então, não é fácil. Não é fácil. É que quando diz que o cidadão, né, o cidadão comum pega o entrave do governo e não consegue avançar, eu acho que é esse o aspecto que nós temos. Né? Dá vontade de desistir, mas a gente não pode. E ainda com relação à iniciativa privada, né, aparentemente o sistema ele é mais favorável ao devedor, por exemplo, vai tentar cobrar uma dívida. Consegue, tem que fazer, tem todo o processo, existe todo o processo, mas cai na mesma história. Vai para cartório, tudo é muito. Isso para não falar a abertura de empresa, isso para não falar as adequações legais que a gente sofre, e ainda na área da saúde é bastante impactante essa questão de alinhamento jurídico entre os diferentes órgãos que atuam dentro da fiscalização na área da saúde, seja na área fiscal, na área da saúde. Né? Então, a gente tem um caminho muito longo a percorrer. Parece que é um sistema que é feito para não funcionar. Exato. Parece. Tudo indica. Tudo indica. É muito otimista, parece, é bom. Uma proposta para modificar a lei de leniência para empresas envolvidas em corrupção começa a ser discutida entre o Tribunal de Contas da União e a Câmara dos Deputados. Prevê que as famílias que controlam as companhias não apenas deixem cargos executivos, mas também sejam obrigadas a se desfazer do controle. Proposta foi levada pelo ministro Bruno Dantas ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Doutor Fábio, aí já é... Olha, o que a gente... Agora falando sobre isso... Eu nem sei seu status de empresário e tal, mas eu dirijo ao senhor porque acho que tem um segmento... Não, vamos lá. Dentro do segmento, dentro da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a gente tem, obviamente, uma série de indústrias privadas, que são multinacionais, indústrias nacionais, e também temos distribuidores, né, que trabalham com órgãos públicos e privados. A CBDL também faz parte de uma associação chamada ABIS, a Associação Brasileira da Indústria de Inovação em Saúde. E essa associação, que trabalha em nível macro junto com outras associações, ela tem um Instituto Ética Saúde como um braço. Né? Todas essas associações, e inclusive a CBDL, todos nós temos um código de ética. E esse código de ética foi amplamente divulgado. Há um cuidado em que os associados cumpram esse código de ética. Mas a gente vê, né, infelizmente a gente vê e viu, principalmente o ano passado, bastante desvios na área de instrumentação, né? Envolvendo toda a cadeia, envolvendo o hospital, médico, as inclusive empresas, multinacionais, né? Sim. Então, o lado positivo disso, eu não gosto de falar de lado positivo porque eu não vejo nada positivo numa situação como essa. Mas digamos que o encaminhamento dentro das associações com respeito a esse tema foi bastante positivo. Quer dizer, o que a gente vê hoje, de novo, além daquilo que eu havia comentado, treinamento no trato pessoal, existe um treinamento de ética, existe uma preocupação de compliance. Praticamente todas as grandes empresas têm um compliance muito forte, agora muito atuante. A gente tem que, para qualquer tipo de atividade, ação de marketing, para qualquer tipo de relacionamento com o médico, você tem que consultar a área de compliance, você tem que entender muito bem como que você vai agir, como é que você vai promover teu produto, que tipo de coisas você pode fazer, falar, presentear ou não, almoço, jantar, essas coisas que... Viagens, elas estão dentro da cultura... Congresso é o grande negócio. Então, então, o que acontece agora é que já faz algum tempo que raramente você encontra contribuições individuais a profissionais.
você normalmente contribui para a associação. E quando você contribui para o indivíduo, para o profissional, no médico, ou no caso médico, que digamos que é o nosso setor, normalmente o médico faz o que a gente chama em inglês um disclosure, né? Ele fala quem está patrocinando a ida dele lá e ele está defendendo aquele produto porque a empresa tal está fazendo aquele evento, que é legítimo, porque no final das contas o produto é um produto médico e é o médico, no final das contas, que tem que avaliar a utilização e o benefício desse produto. O que não pode acontecer é isso não ser transparente, né, que é baseado no que a gente está falando. Então, só para concluir, houve um avanço muito grande, principalmente no último ano, das associações e das empresas, porque muitas empresas grandes, que obviamente a gente não vai citar o nome aqui, mas empresas de grande porte, com faturamentos gigantescos, com problemas de corrupção, envolvidos em escândalos de corrupção junto a órgãos públicos e não só na área da saúde, mas empresas que têm, né, nomes Seria reflexo fortes, então, do que aconteceu no Rio de Janeiro, porque lá foram anos de problemas no Rio de Janeiro, no setor de saúde. Prótese Então, é generalizado, né? Era uma situação generalizada. A gente tem problemas de marca-passo aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, com próteses e órteses. Então, é um problema generalizado. Sinceramente, eu acredito que, do ponto de vista de associação, isso está muito bem endereçado. Agora, no Brasil, a gente tem pilares importantes para resolver, né? Que é a história de... A gente tem dois grandes problemas, ao meu ver, com relação a isso. O primeiro deles é a educação. Aliás, quase todos os problemas que a gente tem na nossa sociedade, eles passam por educação básica, uma coisa muito simples. Falta de. E o outro tripé, a outra coluna, o outro pilar é a ausência total ou muito grande da crença de que existe impunidade. Todo mundo acha que, de alguma maneira, vai sair ileso de alguma coisa que ele fez de modo escuso e tal. Então, esses dois pontos, né, a falta de educação e de cidadania e de civilidade, junto com a sensação de que não há punição, levam a pessoa a tomar essas ações. Esse é o meu ponto de vista. Reitero que, do ponto de vista de sociedade e de empresas, a gente vê cada vez mais esse tema evoluindo para o mínimo possível. A minha pergunta, né, a minha provocação aqui, a gente está falando, no caso da notícia, de empresas brasileiras. Sim. O quanto a gente deveria interferir numa gestão privada para exigir que um presidente de empresa envolvido em corrupção saia da empresa dele, deixe o cargo de gestão? O mercado não regula isso naturalmente, porque ele vai perder funcionários, ele vai perder projetos, ele vai perder fornecedores, ele vai ser expulso de qualquer maneira. Eu fico imaginando se a gente de fato precisa mexer numa lei para exigir e interferir numa gestão privada. Essa é a minha provocação aqui. Como se não tivéssemos leis, doutor. Apesar disso, eu acho que a proposta é razoável, por uma razão. O que aconteceu com as empresas, as grandes empresas que eram empreiteiras ou são, por conta da subsistência agonizante que existem no Brasil? Elas estão falindo por conta da corrupção de pessoas, ou da diretoria, ou do conselho de administração, ou do próprio controle acionário da empresa. Esse problema precisa ser resolvido. E a única forma de você resolver hoje, de acordo com a lei, é através da chamada recuperação da empresa no âmbito judicial, que é uma fase prévia da liquidação judicial da empresa. Isso não é bom para ninguém, a empresa ser levada à falência por conta de uma corrupção de 2 diretores. Imaginemos que a Petrobras tivesse que ir à falência mesmo por conta da corrupção de alguns ou vários diretores. Para evitar isso, eu acho que seria bom preservarmos as empresas. No caso das grandes empreiteiras, nós vimos aí que elas praticamente faliram, ainda que estejam tentando subsistir na agonia, como eu disse.
mas causando um desemprego enorme no país. Quer dizer, o aumento do número do desemprego no país decorreu em grande parte disso. As obras públicas paralisaram, porque eram grandes empreiteiras, mesmo as obras privadas paralisaram durante um tempo, quer dizer, desemprego aumentou demasiadamente, para evitar esse tipo de prejuízo para toda a sociedade. Já que a propriedade particular também hoje tem uma finalidade social, de acordo com a Constituição, eu tenho a impressão que o ideal é preservarmos as grandes empresas, ou qualquer empresa que seja desde que tenha finalidade pública também, e nós alijemos do seu controle, do seu comando administrativo, os possíveis corruptos. Senão nós vamos continuar aí deixando empresas importantes falirem por conta da corrupção. Eu acho que é importante, viu, esse projeto, apesar de ser uma novidade e tal, eu acho que é importante. Eu também, eu estou 100% de acordo, porque é a função social da empresa que já está prevista na Constituição. E às vezes é necessário sim a regulamentação. Nós não somos como Estados Unidos, Inglaterra, que é o quê? É um direito consuetudinário. O que é esse direito consuetudinário? De usos e costumes. Então o Brasil ele tem o quê? Essa herança do direito romano, que é esse direito positivo, que necessariamente precisa de uma regulamentação. Então, temos muitas leis? Temos, né? Então, foi uma escolha, nós fizemos aí a Constituição de 88, foi o ordenamento que nós escolhemos nesse momento, né? Então, é justamente isso que se coloca agora. Precisa, então, muitas vezes precisa sim de leis. Tem leis ainda que até anos e anos aguardamos ainda a regulamentação, que estão aí na Constituição desde 88. Que o doutor Fábio falou, né? A agência recebe a orientação, mas exatamente, não tem como executar. E aí como que vai executar? Não tem. Paralisa, né? O sistema. Paralisa tudo, ninguém se mexe. Então, de um lado temos um excesso de leis, do outro lado falha. E ainda temos o quê? Esse problema da informação. Então, realmente, precisa se trazer mais informação para que as pessoas saibam o que está de mais e o que está de menos. E uma outra coisa, será que realmente a gente precisa de projeto de lei para regulamentar espaço aéreo de disco voador? Eu não sei, eu acho que não. Você acha que estamos nos antecipando? Não é? Na hora que eu vi esse projeto de lei, eu falei, pronto, né? Boa noite. Mas vamos antecipar coisas que são mais concretas e urgentes, não é? Não, mas são absurdos assim. Mas eu continuo discordando, que eu acho que você mexer na gestão de uma empresa privada não deveria ser papel público de órgãos do governo, né? O próprio mercado se autorregula. Né? E isso aqui, pelo que eu li, esse projeto é um projeto que é remediação. Se a gente quer discutir isso, então vamos discutir o combate à corrupção, vamos discutir alguma coisa que seja preventiva. E não depois que já deu o problema, a gente exigir que aquele líder ou aquele esquema de corrupção seja afastado da gestão privada. Essa é a minha grande questão. Mas eu acho que é prevenção, é evitar que a empresa vá à falência por conta da corrupção. Acho que é prevenção. Mas o mercado vai regular. Não, eu acho que uma coisa que pode acalmá-la em relação a isso, ou pelo menos tranquilizá-la, talvez o termo seja mais adequado, é o fato de que é um projeto que dificilmente passe. Porque o mercado vai impedir. Entendi. Porque é difícil desapropriar controle acionário das empresas, especialmente das multinacionais. O senhor procurador de justiça, aí o senhor se aposentou, aí quer exercer a advocacia. O senhor tem uma quarentena a ser cumprida. Seria esse o termo que se poderia aplicar aqui, uma quarentena para aqueles que são diretores, são proprietários de uma empresa e foram envolvidos em alguma anormalidade? Eu acho que a quarentena não adiantaria. Eu acho que tem que ser mesmo um impedimento, uma inabilitação, quando se trata de corrupção. Sim. Quando se trata de alguma irregularidade. Que preso. Isso. Eu acho que aí é uma coisa para definir. Pode ser que se defina pela reabilitação depois de um longo prazo, porque também o ser humano
tem que merecer perdão dos crimes que eventualmente tenha cometido, mas eu acho que não pode simplesmente fazer através de uma quarentena. Quer dizer, quarentena para quem é, por exemplo, do Banco Central e sai para ser banqueiro privado, e aí é lógico que ele vai ter informações privilegiadas e todos os recursos da máquina administrativa para beneficiar a instituição para a qual ele está indo. Mas aí não é o caso, acho que aí é coisa de crime, de corrupção, que é coisa mais séria mesmo. Mas aí eu chego no ponto, né? Essas pessoas estão cometendo crimes. Aí, né, o governo quer inventar algo que simplesmente os afaste. Tem que prender, né? Esse é mais simples, né? Não, é mais simples, não precisa de uma lei. Não, a lei já existe. Não, mas aí eu acho que para tirar o controle acionário de uma empresa, como se trata de propriedade, é muito mais difícil juridicamente. E aí a dificuldade é até de passar esse projeto. Vai ser um negócio sério. E aí a necessidade de priorizar coisas mais urgentes e mais objetivas, né, também. Que não o disco voador. Pois não, doutor Fábio. Não, eu só ia comentar que, de novo, o sistema, ele... infeliz, isso não é nenhuma apologia ao crime, né? Mas o sistema, ele privilegia, de certa forma, esse tipo de erro, eu vou chamar de erro, né? Para guardar um certo cuidado com as palavras aqui, ele privilegia, as pessoas têm esse privilégio. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado na televisão vários episódios de indivíduos que, para serem julgados enfim, é um processo lento, eu não tô falando de político, não, eu tô falando geral. Empresário geral, é coisa geral, é muito complicado. Além disso, ainda tem a história da liberação do indivíduo, né? Supremo dando habeas corpus para traficante, estuprador, então, quer dizer, é uma loucura. Então, complexo. De novo, agora tu falou como cidadão, eu fico estupefato de ver coisas que acontecem sob a égide legal, que tecnicamente pode acontecer, porque seguramente o indivíduo que está fazendo aquilo está com base técnica, jurídica para fazer aquilo, que é uma coisa que eu desconheço. Mas o fato é que o senso comum te diz que é uma loucura coisas que acontecem, né? Eu pedi a gentileza dos senhores para conversar com a Gisele Souza, da FIPESP. Gisele, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do programa Gente que Fala. Gisele, gostaria de abordar contigo hoje Coordenadoria de Esportes da FIPESP. Que tipo de atividade ao ar livre a coordenadoria oferece aos associados? Então, Zancopé, a Coordenadoria de Esportes oferece 2 atividades ao ar livre. O que acontece em maior quantidade, e já é tradicional, é o circuito de caminhadas. E outra atividade ao ar livre é o passeio ciclístico, em que o grupo de participantes aproveita as ciclofaixas e as ciclovias para praticar atividade física e conhecer melhor a cidade, Zancopé. Nesse circuito de caminhadas, há uma boa adesão? O circuito de caminhadas teve início em 2007, portanto, já estamos na 12ª edição do evento, diz o professor de Educação Física da FIPESP, Rogério Duarte dos Santos. O objetivo da atividade é propiciar aos associados uma atividade física democrática em que qualquer pessoa possa participar, independente de seu condicionamento físico ou condição social. Normalmente são feitas 4 caminhadas durante o ano e sempre em parques diferentes e que possa atender o maior número de pessoas possível. A participação do associado é muito boa. Em cada caminhada temos cerca de 100 a 150 participantes. E o associado recebe algum kit para essa caminhada? Para participar, o associado paga uma taxa de R$15. Esse valor dá direito a uma camiseta personalizada do evento e o acesso em toda a estrutura montada no parque, com água, fruta, suco, biscoito. Eu já gostei dessa última parte. Mas quanto tempo a caminhada, Gisele? Todo o evento dura cerca de 1h30. Começamos a atividade com alongamento e logo após damos início à caminhada. O trajeto é definido anteriormente e incentivamos os participantes a andar cerca de 5 quilômetros ou pelo menos 40 a 50 minutos. Após o término da atividade, realizamos outro alongamento e em seguida fazemos o sorteio de brindes, informa o Rogério. Estamos no 2º semestre, tem alguma programação especial? Para esse 2º semestre temos programado mais 2 caminhadas e o encontro Hatha Yoga. No dia 16 de setembro,
realizamos a caminhada urbana, saindo da sede social com percurso pelo centro antigo da cidade. As inscrições vão até o dia 31 de agosto. Já no dia 20 de outubro, vamos realizar a caminhada do Outubro Rosa no Parque da Aclimação. A taxa de inscrição, que vai até o dia 5 de outubro, é de R$ 15 para associados e dependentes e R$ 25 para convidados. Fechando a programação de eventos esportivos de 2018, de 15 a 18 de novembro, será realizado o 8º encontro de Hatha Yoga na unidade de lazer de Avaré, com inscrições até dia 11 de outubro. Para todos os eventos, as vagas são limitadas. Caso tenha interesse em participar, ligue para a Coordenadoria de Esportes 3293-9551 e também no final 9552. Gisele, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Grande abraço, Zancopé, e aos ouvintes do programa Gente que Fala. Gisele Souza, da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, parceria que nós mantemos desde o início das edições do Gente que Fala já há 18 anos. E hoje é gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio do Instituto Ética Saúde. MPD hoje representado pelo ex-presidente Ayrton Florentino, que é procurador de justiça, também a jornalista Neivia Justa, consultora de diversidade e inclusão, a advogada Ana Paula Siqueira, que é especialista em direito digital e compliance escolar, e o presidente da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Fábio Arcuri. Ana Paula, alguns estudiosos já disseram que toda fotografia é, no fundo, um ato de agressão. No entanto, segundo o pesquisador Fábio de Almeida, elas ganharam proporção gigantesca de violência com o hábito quase instintivo das pessoas se compartilharem. Bom, se você for ver, foto de documento é um ato de agressão, né? É uma coisa horrorosa, ninguém consegue sair bem numa foto de documento. A gente está sempre, né? Aí eu concordo com o estudo. A foto de documento, ela é um ato de agressão, tem que ficar guardadinho. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Principalmente aquelas fotos feitas já há décadas, né? Não é? Os anos 80 não ajudaram. A tecnologia não favorecia. Não era boa. Exatamente. O que acontece? O compartilhamento, né, é uma coisa perigosa. As pessoas não têm ainda a ideia da repercussão, porque a maior parte das pessoas são analógicas ainda. Todos nós aqui somos analógicos. Nós não fomos para a escola com o celular na mão. Essa geração que está vindo agora já nasceu numa era 100% digital, só que a nossa geração não sabe passar educação digital. Então, muitas vezes, existe sim o quê? Essa falha de comunicação, se compartilha, as pessoas compartilham o fake news, né, as notícias falsas, justamente porque manda, o que pode acontecer? Então, dentro do que pode acontecer, imagina, teve linchamentos na Índia, em virtude de compartilhamentos indevidos. E quando, obviamente, existem pessoas que já estão em graus de vulnerabilidade, que somos nós, mulheres, que ainda que você fale de direitos iguais, sim, temos ainda uma grande barreira de discriminação. Nós temos ainda homossexuais, transexuais, negros, as questões ligadas a gênero, as questões de gordofobia, que pouca gente ainda sabe o que é, mas ainda é uma questão que coloca as pessoas que estão acima do peso com dificuldade até de locomoção, de viagens, e obviamente as fotos dessas pessoas, né, acabam gerando o quê? Os comentários dos haters, né, que são pessoas que vão lá, entram para fazer essas agressões virtuais, e muitas vezes nós temos o quê? Crianças e adolescentes que ainda não estão preparados para isso. Quando isso acontece no ambiente escolar? Quando isso acontece no ambiente escolar, é preciso o quê? A repressão imediata, tá? A contenção e repressão. Então, é por isso que você precisa ter o compliance escolar. Para quê? Para já agir como se fosse
Pegou fogo, como é que vai? O que a brigada faz? Então, a brigada de incêndio já tem os procedimentos, é a mesma coisa. Incidente digital, você tem que agir rápido. Por quê? Uma agressão digital corre mais rápido que fogo. Então, é preciso o quê? Saber como vai falar, com quem vai falar, quem são as pessoas, quem vai fazer essa mediação de conflitos. Não adianta levar para o tribunal. Não resolve. Justiça de verdade, você faz o quê? Com composição, com mediação entre os envolvidos. E tudo que envolve criança e adolescente dentro de tribunal é uma dor que não tem fim. Às vezes a criança, o adolescente já acabou, já passou do ensino médio e o processo está lá. E o processo está lá, e a coisa ainda não terminou. Então é muito importante o quê? Por isso que é o que eu sempre falo para quem tem filhos adolescentes. Primeiro ponto é que o pai traga questões de educação digital. Você sabe que você não pode postar foto do filho dos outros? As pessoas ficam postando foto do filho dos outros. O direito de imagem do filho dos outros não é seu. Já educar essa criança e esse adolescente... O pai não sabe isso. Não sabe. Mas, na verdade, o pai é o primeiro que comete agressão digital dentro do grupo de WhatsApp de mãe e de pai, dentro de escola. O pai é o primeiro ofensor. Então, é isso que a gente tem que trazer. Você está ensinando o seu filho, antes de tirar foto de alguém, você pede? Olha, posso tirar uma foto sua? Né? Antes de publicar fotos das pessoas, você pede autorização disso? É um ato do quê? De proteção. E de educação. Por isso, a começar de educação, né? A começar de educação. Eu tirei essa foto aqui, eu vou publicar, tudo bem? A pessoa tem que te perguntar. Em qualquer nível de relacionamento. Esposa, filho, amigo. Ninguém tem esse cuidado. Não, porque você... Mas porque não tem, é inconsciente. Tem uma ignorância por trás, que é o que a nossa amiga falou, que a gente não foi educado para isso. Nós não fomos criados nesse ambiente. Então, eu sou professora de cultura digital numa escola digital aqui em São Paulo. A gente tem que começar a educar os adultos, porque só assim eles conseguem educar as crianças. E da mesma maneira, a escola não está pronta para isso. Devem ser pouquíssimas as escolas que estão prontas para essa mediação. Da minha experiência como mãe, em escola privada, não tem nenhum processo dentro da escola privada para resolver esse tipo de questão. Eu já vi várias questões acontecerem de bullying via WhatsApp ou via um aplicativo pirata que as crianças começam a usar e a se ofender mutuamente, e a escola não sabe nem por onde começar. Então, como é que a gente educa a escola, como é que a gente educa os professores, os diretores, os pais, para que eles possam educar essa geração? Eu, por exemplo, fico em cima das minhas filhas. Eu falo, quando eu era adolescente e jovem, não tinha rede social, então ninguém vai saber do meu passado. O seu, se você começar a publicar, vai estar escrevendo currículo agora. Exatamente, online, vai ficar para sempre registrado. Já está escrevendo currículo agora. Ô, Neívia, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta, já que falando sobre ética, redes sociais estão se tornando o quinto poder? Estão se tornando o quinto poder, e de uma maneira muito violenta e muito agressiva. Eu, como sou uma especialista em comunicação, há 2 anos eu tive contato com um termo que eu fiquei absolutamente chocada, que se chama comunicação não violenta. E para mim era uma coisa sem sentido. Por que alguém faz um curso de comunicação não violenta? E você começa a ver o grau de violência, de assédio, de falta de respeito, a manifestação mais cruel de machismo, racismo, homofobia, gordofobia nas redes sociais. Você entende por que tem que fazer um curso e educar as pessoas para fazerem comunicação não violenta. Porque as pessoas acham que porque não estão no ambiente de realidade, elas estão protegidas pela tela, e elas podem falar o que elas quiserem e ofender quem elas quiserem impunemente. Isso é muito sério. E o direito digital, ele é muito nu e cru. Então, ele é uma prova documental. Então, não adianta falar, puxa, mas eu não tive a intenção. Está escrito. Está escrito. Né? Então, e uma das coisas que é os diálogos que nós temos dentro de escola é o seguinte: escola, você lê termo de uso e política de privacidade site? Quem lê?
Ah, não, mas é longo, é comprido. Eu falo, você é uma escola. Você não quer ler? Você é uma escola. Você tem educadores aqui dentro e você não quer ler? Então, poucas pessoas sabem que o WhatsApp é o quê? Para maiores de 13 anos. Poucas pessoas sabem o quê? Que YouTube é para maiores de 18 anos. Aí todo mundo, ai, a galinha pintadinha, o que o meu filho vê. Eu falei, então, vai ver no YouTube Kids, a plataforma YouTube, e tá lá, tá no termo de uso. As pessoas ficam bravas comigo. Eu falei, não fui eu que escrevi. A empresa vai colocar qual que é a melhor forma de usar a ferramenta dela e vai falar, olha, use desta forma. E a mesma coisa dos... O Fábio não está se contendo. Não, eu tô lembrando de coisa. Da galinha pintadinha? Não, algo ao contrário, né? Quando a criança vem e começa a cantar uma música com palavras obscenas, né? e ela não sabe o que ela está cantando. Exatamente, definitivamente não sabe o que está cantando. E eu falei, mas onde você escutou isso? Aí vem ver. Aí era no YouTube, era um cara, enfim, era um vídeo desses imbecilóides total. Aliás, a quantidade de coisa que está imbecilizando as crianças no YouTube é um absurdo. Mas o que eu queria, indo para o ponto da Neve, é o seguinte, só para ratificar, é importante ter educação, como fala? Digital, mas eu acho que é o que você falou, quer dizer, as pessoas estão protegidas atrás do aparelho. Então elas manifestam a sua natureza mais nua e crua, animal, biológica, né? Sem nenhum tipo de filtro e de novo passa para a educação básica. Novamente, a gente não tem uma sociedade civilizada para poder utilizar na forma e na quantidade que a gente utiliza, porque hoje em dia o WhatsApp... Honestamente, eu não sei quando foi a última vez que eu usei o telefone. Tirando agora de manhã, né, que eu tive de usar, o WhatsApp o tempo inteiro. Então. Doutor Fábio, o governo não educa as pessoas, porque senão elas aprendem a votar. Ana Paula, há uma estimativa do número de pessoas condenadas por bullying virtual? A gente vai ter que voltar para falar da lei de transparência, né? Então, o que acontece hoje, o Poder Judiciário... e não tem no sistema, tá? Então, no próprio sistema... os juízes, quando eles julgam um caso, Lei Maria da Penha, eles colocam lá. Então, isso está dentro do sistema. E aí e é bacana e aparece isso, o grau de violência, os julgados, as procedências, as improcedências. E aí bacana, isso foi fantástico. Agora, o fenômeno sociológico bullying, não tem. Então, ainda que o juiz julgue, onde que ele vai colocar isso no dado estatístico? É que é agressão à honra, é isso? Ele não tem. O fenômeno bullying hoje não tem. Então, você tem uma lei, né, que é a Lei 385 de 2015. Agora veio o quê? Essa retificação da Lei de Educação e Base de Diretrizes, que falou o quê? Você tem que colocar tudo isso. Então, agora a escola, querendo ou não querendo, vai ter o dever de informar para o plano escolar de 2019. Vai ter que fazer. Mas é o que o doutor Fábio falou antes, né, sobre outro assunto, né? Então, há as normas que não são regulamentadas e ficam por aí. Então, existe o bullying virtual. E aí, Exato. O que acontece? É que agora o que acontece? Em maio, o governo... Justamente por conta da alteração do artigo 12 da LDB, agora, literalmente, a bomba agora está na mão da escola. Fala, escola, agora você tem o dever de informar. Agora você vai botar o que você está fazendo? Você está atendendo o programa de combate ao bullying, sim ou não? E isso vai ter que entrar no plano de 2019. Não entrou? Então, aí os gestores